Meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o diácono Claudino Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD, nesse terceiro trimestre de 2022, a lição dos adultos, que está tratando sobre apologética, a defesa da fé. Como é que nós devemos agir diante de detalhes tão sutis que atacam a fé nos dias atuais. E o tema do trimestre, dado ao assunto principal, que é a apologética, o tema do trimestre é os ataques contra a Igreja de Cristo. Nós estamos no trimestre mostrando que a Igreja de Cristo está sob ataque. E o subtema, que é o detalhe do trimestre, diz: as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Nós já passamos pela lição de número 1, quando nós estudamos genericamente sobre as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo, e estamos agora nos preparando para a lição de número 2. A lição de número 2 será domingo próximo, 10 de julho de 2022. E o tema da lição número 2, ou o título da lição número 2, diz assim: a sutileza da banalização da graça. São alguns temas que estão sendo banalizados e o comentarista, o pastor José Gonçalves, ele chama atenção, José Gonçalves, ele chama atenção no presente trimestre. A sutileza da banalização da graça, a sutileza da imoralidade sexual, a sutileza da normalização do divórcio, a sutileza do materialismo e assim por diante. Na sutileza da banalização da graça, nós temos que a graça está sendo interpretada de forma diferente. Nós já aprendemos que graça é quando nós recebemos aquilo que não merecemos. Graça, você recebe o que não merece. Você recebeu de Deus a salvação. O Senhor pegou a cédula que era contra ti nas Escrituras, rasgou e cravou-a na cruz, disse o apóstolo Paulo. Mas não é porque Deus usou essa atitude para você que você vai agora agir de qualquer forma. Não, por esse motivo nós estamos diante desta lição. Por quê? Porque a graça não é assim tão banal, tão vil, tão desprezível. A graça tem um valor. Haja vista que a graça é iniciada, é oferecida porque alguém morreu na cruz. Na graça acontecem as duas ações, de remir e redimir. Quando vai ao mercado, compra o escravo, ele agora deixa de ser escravo de quem o está vendendo e se torna escravo de quem comprou. Mas quem comprou chega para o escravo e diz: agora você é livre. Então a graça traz esse detalhe. A graça é Jesus Cristo tirando-nos das garras do pecado, tirando-nos das garras do inimigo, e nós agora que somos servos de Cristo, sendo liberados por Ele, pelo livre-arbítrio, para que nós agora não pequemos mais, para que nós agora o sirvamos. Aí nós temos aquela questão que nós servimos a Cristo porque nós somos o servo da orelha furada. Conta-nos a Bíblia Sagrada que quando alguém tinha um servo durante muito tempo e queria colocá-lo livre, dizia: você está livre, pode ir fazer o que você quiser da sua vida. Mas se o servo achasse que era melhor estar com o seu Senhor, eu, por exemplo, acho melhor estar com Cristo. Aí o servo dizia: não, eu quero ficar contigo. Aí o dono dizia: quer ficar comigo? Quero. Então vem aqui. Pegava a orelha dele, levava no assoalho da porta, no assoalho embaixo, no rodapé da porta, e ali botava a orelha dele com a sovela, ele furava a orelha. Tem muito homem aí de orelha furada, mas o contexto da orelha furada que nós temos ou é um contexto pagão ou é o contexto daquela orelha furada para servir ao seu Senhor, para que todos soubessem que ele estava ali servindo voluntariamente. Então cuidado quando você fura a sua orelha, porque de repente o motivo que você está furando sua orelha não é o motivo adequado para o momento, só isso. Aí neste sentido ele era livre. Então a graça traz isso, traz-nos a liberdade. Nós estamos debaixo da égide de Cristo. Não é que, como alguns ensinam aí, o fator da hipergraça, estando debaixo da égide de Cristo, nunca mais sairá debaixo dela. Não é a predestinação que nós estamos ensinando. Então a hipergraça leva a graça a um efeito muito além
Como se a pessoa existe um livre-arbítrio, viesse a pecar futuramente, ele não perdesse essa graça, ele não se afastasse de Cristo, que tudo isso depende da voluntariedade da pessoa. Por este motivo, nós estudamos segunda-feira, achou Deus por bem salvar. Falar nisso aí, nós temos aí mais 2 vídeos, viu? Esse é o terceiro da semana, teremos mais 3, este é o terceiro. E você deve assistir os 2 vídeos anteriores, para que você entenda tudo que nós estamos falando, tá bom? Aí aproveite, se inscreva no nosso canal, vá lá, se inscreva lá, dê um joinha, curta, comente, compartilhe, faça parte dessa comunidade, receba todos os dias de graça em casa, uma pequena porção da palavra de Deus para levar você a pensar sobre a Bíblia Sagrada, tá bom? Deixa aí o seu comentário, eu quero ver que você está participando. Na segunda-feira nós estudamos sobre Deus achou por bem salvar. A salvação, nós aprendemos, a graça não é um ato da vontade de ninguém, ele é um ato da vontade de Deus. No eterno passado, Deus viu que o homem haveria de pecar. E como o homem haveria de pecar e não daria conta de resolver seus problemas sozinhos, Deus então preparou o seu cordeiro que veio para tirar o pecado do mundo, conforme disse João Batista. Então nós estudamos sobre Deus achou por bem salvar. É um ato unilateral, é um ato da parte de Deus, não é um ato bilateral, certo? No direito nós falamos da bilateralidade atributiva, atribuições de ambos os lados. Eu compro, pago com dinheiro, você vende e entrega o produto. Eu contrato, pago o teu serviço com dinheiro, você é contratado, me paga com serviço. E assim por diante. Então há uma bilateralidade, mas na graça não. Na graça você só recebe o benefício, haja vista que é um favor e você não merece esse favor, eu não mereço esse favor. Ontem, terça-feira, nós estudamos sobre não há um só justo diante de Deus. Alguns irmãos comentaram, eu fico feliz por isso, mas eu creio que os irmãos entenderam. Ninguém por si só se justifica. Não há nenhum justo justificado automaticamente. Não há nenhum justo auto-justificado. Agora, nós somos justos porque o Senhor Jesus nos justifica. E se Ele nos justifica, quem nos condena? Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Nós fomos sim justificados por Jesus Cristo e eu glorifico o seu nome por isso. Por mais que alguns não concordem, tá bom? E hoje, quarta-feira, estamos diante do texto de Gênesis, livro do Gênesis, livro dos começos, capítulo 3, versículo 17, que tem como título, como epígrafe, a responsabilidade humana. Nós vamos aprender alguma coisa interessante aqui hoje. Vamos ler o texto e na sequência nós comentaremos a responsabilidade humana. Como já anunciado, fazendo uso da Bíblia Apologética com Apócrifos, edição ampliada do ICP, tradução revista Almeida e corrigida, que diz assim o texto, versículo 17. E a Adão disse, se a Adão disse é porque falou alguma coisa também para alguém. Neste episódio aqui é o episódio depois da consciência. Nós temos inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milenial. Inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milenial. Exatamente, são as 7 dispensações. E esta daqui é o início da segunda dispensação, que é a dispensação da consciência. Antes disso aqui o homem era inocente. Antes disso aqui, o homem não poderia ser culpado por absolutamente nada porque ele era inocente. Mas, infelizmente, a serpente tentou e teve sucesso na sua tentação e levou não só a mulher, como a mulher e o homem. E a consequência veio não só para a mulher e o homem, mas veio para a mulher, para o homem, para a serpente, ou para o homem, para a mulher, para a serpente e para toda a humanidade. Toda a humanidade sofre as consequências do pecado, da abertura da consciência de Adão e Eva. E neste momento Deus diz a Adão, e disse a Adão, o Senhor deu punição para Eva, deu punição para a serpente, mas deu punição para Adão. A Adão o Senhor disse, porque deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Você, Adão, é o responsável por tudo que acontece na terra. Com dor comerás dela, da terra,
todos os dias da tua vida. Aí o texto continua: espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo, no suor do teu rosto, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, até que você volte a morrer, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Este contexto, esta abertura de consciência, é o que nós devemos chamar a atenção neste momento. Porque na hipergraça, na banalização da graça, é como se o homem não fosse responsável pelo que faz. E o texto aqui, ele deixa muito bem claro. Foi feliz o autor quando colocou na epígrafe a responsabilidade humana. O homem é responsável por tudo aquilo que faz. É a lei da consequência, é a lei do plantio. Plantou, colhe. E não tem como plantar uma colha, simplesmente falando assim, e colher outra. É obrigado a colher exatamente o que plantou. Aí nós temos um fator interessante, que nos dias atuais, nós entendemos que aceitou a Jesus Cristo, apagou. Apagou o quê? Apagou o fator pecado. A partir daquele momento, o fator pecado com relação à salvação, pois o pecado faz divisão entre nós e o nosso Deus. Este pecado foi tirado da frente e nós agora temos acesso a Deus. Haja vista o véu do templo que foi rasgado e simboliza justamente esse acesso que nós temos a Deus. Numa live que nós fizemos com eu e o Maciel, estamos aí explicando o porquê do véu do templo ser rasgado de alto a baixo. Busque aí na internet, nós temos no YouTube esta live. O véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo. Confirmações de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Quando o véu do templo rasga, o acesso é concedido, porque antes não tinha este acesso. Antes era necessário que cada um de nós fizéssemos contato com Deus por intermédio de um sacerdote. O sacerdote, que difere do profeta, o profeta traz Deus ao povo. O profeta é a voz de Deus ao povo. O sacerdote é Deus, é o povo levado a Deus, é o contrário. Naquela época, o homem precisava do sacerdote para que o levasse diante de Deus e dissesse: Deus, aqui está Cláudio Honor, aqui está fulano de tal. Hoje não. Como o véu do templo foi rasgado em dois, ali é um sinal de luto da parte de Deus por seu filho está acabando de ser morto lá no Monte das Oliveiras, acabou de dar o último brado. Isso está em Mateus capítulo 27, a partir do versículo número 50. Deus então reage ali como se fosse um protesto. A natureza protestou também, o sol escureceu, a terra tremeu, as pedras fenderam, os sepulcros se abriram. Esta reação nos deu acesso direto. Hoje nós temos o acesso direto a Deus. Se alguém está te dizendo que você precisa de A, B, C ou D para chegar a Deus, é mentira. Jesus orientou em Mateus capítulo número 6, que você entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai que te vê em secreto. E teu pai que te vê em secreto te ouvirá. Apesar da graça chegar pelo sacrifício de Jesus na cruz, exclusivamente o sacrifício de Jesus na cruz, e perdoar os teus pecados porque você está reconhecendo que Jesus Cristo é Senhor, esta graça não é suficiente, uma insuficiência da graça. Parece até pesado isso aqui, né? Mas esta graça não é suficiente para tirar de você, segundo a Bíblia Sagrada, o resultado das ações más que você praticou. Como assim? Imagine que alguém cometeu um crime e de coração aceitou a Jesus como Salvador. Qual crime? Ele cometeu um roubo, ele cometeu um estelionato, ele cometeu um homicídio. Se você cometeu essas coisas, você vai pagar por essas coisas. A justiça comum, ela precisa punir o teu corpo. Eu estou falando do corpo, não estou falando da alma, que a Bíblia diz: tema a Deus, não tema o homem. O homem não sabe, prende o corpo e não sabe o que fazer com a alma. Agora tema a Deus porque prende o corpo e ainda pega a alma e joga no inferno. Então, neste sentido, nós precisamos entender que estão criando uma hipergraça, onde a partir daquele momento nada mais é importante, mas a legislação está aí dizendo que é o contrário. Então não vamos confundir as coisas. A hipergraça, ela não cobre, não afasta você da responsabilidade pelos atos que você praticou.
Se você tem problema tributário, você vai arcar perante o Estado com a execução tributária. Se você fala demais, você poderá arcar por calúnia, injúria, difamação e etc, etc. Uma coisa é você receber o perdão da tua alma, outra coisa é você pagar aqui os débitos que você deve. Não vamos confundir as coisas. E em momento nenhum você vai encontrar a Bíblia Sagrada dizendo que aquela pessoa não deve receber aquela punição. Existe, de vez em quando, alguns casos que passam por nós, e eu sou obrigado a chegar, eu sou advogado, eu digo por nós, eu e meus colegas aqui no escritório, eu sou obrigado a chegar para alguém e dizer, olha, eu lamento, eu sei que você é crente, pai do Senhor, te amo como irmão, mas você tem que passar por esta punição. Eu não posso te dizer diferente. E a graça nos deixa conscientes que nós temos uma responsabilidade pelos nossos atos, desde quando o homem se tornou consciente. Sendo assim, meu irmão, não ache ruim pelo fato que alguma coisa acontece contigo, não, porque é consequência. A Bíblia diz, vejamos prudentemente cada um como está andando. Cada um veja prudentemente como está andando e assim não vai ter problema, porque uma coisa é graça, outra coisa é responsabilidade. Tranquilo? Vamos estudar mais. Amanhã nós estaremos falando sobre a nefasta consequência do pecado. Aí o homem se tornou consciente, assumiu a responsabilidade, praticou o ato e agora ele tem que receber uma consequência pelo que ele praticou. E nada disso atrapalha a graça. Nós vamos conversar sobre isso amanhã. Se inscreva no nosso canal, vá lá, mande para alguém, curta, comente, deixe Deus falar contigo. Um abraço, fiquem todos na paz do Senhor e te espero domingo na Escola Bíblica Dominical.